Fala galera, Thiago de Biologia. Hoje estou aqui para dar aula para vocês a respeito de dois assuntos que são muito cobrados em prova quando o tema é fisiologia vegetal, ok? A gente vai começar então daquela maneira de sempre. Primeiro, vou pedir para vocês aí curtirem o nosso canal, assinarem o nosso canal. Caso tenham necessidade, caso tenham a intenção também, adquirir o nosso material para poder acompanhar melhor as questões, os comentários, uma coisinha que eu falar aqui que você tiver em dúvida e etc, para você ter anotado e não ficar perdendo tempo copiando, tá bom? O procedimento que você sabe que eu trabalho é aquele procedimento de sempre. A gente vai lá, faz a leitura da questão, e depois a gente volta e trabalha com o assunto em questão, ok? Vamos começar então pela questão número 3 do nosso material. Vamos lá realizar a leitura, por gentileza. Os vegetais xerófitos apresentam adaptações para reduzir a perda de água. Entre os itens apresentados nas alternativas, qual não é a adaptação dos vegetais xerófitos? Pessoal, vegetais de clima seco, eles são chamados de vegetais xerófitos. Onde é que você vai encontrar esse tipo de vegetais? Você vai encontrar esse tipo de vegetais, por exemplo, no cerrado, com alguns tipos de adaptação xerófitas, só que no caso, aqui no Brasil, a predominância desse tipo de vegetação é xerofítica, nesse caso no ambiente de Caatinga. Lembrando que Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, ok? Se esse ambiente não é o ambiente mais propício possível em relação à quantidade de água, o que a gente acaba observando? Nós acabamos observando que as plantas, então, vão possuir alterações para poder minimizar o máximo possível a perda de água, economizar o máximo de água possível. Nessa questão, ele trabalha com alguns tipos de alternativas que falam sobre essa situação, ok? Então, vamos fazer a leitura e depois a gente vai lá e trabalha. Então, lembrando que, no caso, a estrutura que vai ser cobrada nessa questão, ou o jeito que vai ser cobrado nessa questão, é a alternativa, então, que não tem a ver com esse tipo de vegetação, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Folhas pequenas, duras e às vezes modificadas em espinhos. Você tem que lembrar uma coisa, que o principal órgão de transpiração da planta acaba realmente sendo a folha. Então, nesse caso, se a planta precisa de economizar o máximo de água possível, algumas, ao longo da sua história evolutiva, fizeram uma troca. Claro que essa troca não foi imediata, essa troca ela veio com o passar do tempo, mas essa troca foi feita. O que elas trocaram? Elas trocaram o tamanho de folha, de uma folha maior para uma folha menor. Por quê? Porque quanto menor a folha, menor a transpiração. E ainda tem outra coisa, outras sequer têm folhas. Elas foram lá e acabaram realizando essa troca de folhas por espinhos. Inclusive, os espinhos acabam sendo interessantes porque, além da diminuição de perda de água por transpiração, eles ainda também protegem a planta contra herbivoria. Então, a letra A realmente é uma alternativa de plantas xerófitas. Então, por isso que ela está correta. Então, não seria a nossa resposta. Vamos para a letra B. Presença de pelos secretores de óleo que também diminui a transpiração. Assunto lá do primeiro ano. Você tem que lembrar que a gordura ela não tem uma boa relação com a água. Então, uma vez que esses pelos secretam óleo, o que eles vão e criam na planta? Um tipo de ambiente que dificulta a perda de água, exatamente porque a água tem dificuldade de transitar por esse tipo de substância. Você tem que lembrar que a água é hidrofílica, ou seja, ela vai interagir com coisas que são hidrofílicas. Não é que a água é hidrofílica, o que tem afinidade com a água seria hidrofílico. No caso, a gordura, ela não é hidrofílica, muito pelo contrário, ela é hidrofóbica, ela não tem relação boa com a água. Então, essa camada de óleo liberado por esse tipo de estrutura, também acaba reduzindo a perda de água por transpiração. Então, a B também é uma adaptação de vegetais a clima seco, então por isso que ela também não é a nossa resposta. Letra C. Presença de cutículas, ceras e pelos na epiderme da planta. Pessoal, cutículas, ceras e pelos são todas estruturas que também participam da economia da água na planta. No caso, a cutícula, ela cria uma camada maior do que a camada normal de epiderme da planta, exatamente para dificultar o máximo possível a perda de água por transpiração. No caso da cera, ela impermeabiliza a folha, ou seja, é outro tipo de substância oleaginosa, já que a cera vem do grupo dos lipídios chamados de cerídeos.
E, nesse caso, essas duas primeiras acabam dificultando a saída de água por transpiração. E a mesma coisa também acontece com os pelos, porque uma das coisas que faz com que a planta perca água é exatamente o ressecamento provocado pelo vento, entre outros tipos de coisa. No caso dos pelos, eles vão criar uma certa camada que vai dificultar esse ressecamento da planta, desestimulando essa planta também a realizar os fenômenos transpiratórios. Então, de novo, a gente tem a letra C como sendo a alternativa, que também é característica de ambiente xerófilo, por isso que não é a nossa resposta. Letra D. Parênquima aquífero com células volumosas que reservam água. No nosso último encontro, quando a gente estava estudando histologia vegetal, ou seja, os tecidos vegetais, eu falei para vocês que algumas plantas acumulavam água em um tipo de estrutura que era chamada de parênquima aquífero. Elas vão criar então uma reserva para poder suportar exatamente esse estresse hídrico ao qual elas são submetidas. Então, de novo, a gente tem uma alternativa que contém uma resposta positiva, sendo que, na verdade, a gente quer o item que traz uma resposta que não seria correta. Ok? Então, por isso que, de novo, a letra D não é nossa alternativa. Realmente, as plantas contam com esse parênquima exatamente para reservar o máximo de água possível. Então, a letra D também não é nossa alternativa. Letra E. Estômatos nas folhas com movimentos muito lentos de abrir e fechar. Pessoal, primeiro, o que é um estômato? Antes de eu continuar respondendo isso para vocês, eu tenho que ir para o quadro para poder falar um pouquinho dos estômatos com vocês, ok? Então vem aqui comigo, por favor. Pessoal, o que seria um estômato? O estômato é um tipo de estrutura que ele participa de dois processos. Ele participa do processo de trocas gasosas, que seria a eliminação de oxigênio e absorção de gás carbônico, importantíssimo processo de fotossíntese, mas nessa questão eu tô querendo trabalhar com vocês a parte então que fala sobre o estômato participando do processo de transpiração. Ou seja, o estômato é um dos tipos de estrutura pela qual a planta irá transpirar. Aí o que acaba acontecendo? Os estômatos, eles são presentes em folhas e caule, ok? Lembrando que para que esse exista no caule, acaba tendo que ser um caule verde, que é quando, por exemplo, o caule realiza o processo fotossintético, muito parecido com o que acontece em ambiente xerófito. A planta não tem folha? E aí, como é que ela vai fazer fotossíntese? Ela faz exatamente pelo caule, ok? O caule é verde, vai realizar o processo, vai contar com estômatos, entre outros tipos de coisa. Aqui eu procurei desenhar para vocês o mais simples possível o que seria um estômato. Então, se você perceber, na verdade, o estômato é o quê? São duas células que têm formato de rim, uma bem próxima da outra, só que elas acabam deixando ou não um espaço, dependendo da situação. Primeira coisa, como é que se chamam essas células que ficam localizadas ao redor dessa abertura? Elas vão ser chamadas, então, de células guarda. Ok? E a função dela é, dependendo do nível de volume de água que elas vão apresentar, fechar ou abrir essa abertura, que vai ser chamada de ostíolo. Então, o que você tem que imaginar? Se a planta tiver muita água, o que vai acontecer com o nível de volume das células guarda? O nível de volume das células guarda vai ficar alto. No que esse nível de volume da célula guarda ficar alto, o que acaba acontecendo? Ela vai lá e permite a saída de água. No caso, quando acontecer o contrário, quando o nível de água ficar baixo, acaba acontecendo a inversão disso que eu acabei de explicar para vocês, e nesse caso o ostíolo abre e a célula acaba perdendo água. Ou seja, muita água, perda de água, pouca água, economia de água. É exatamente desse jeito que o estômato ele acaba trabalhando, tá bom? Fechando para poder economizar água, abrindo para poder eliminar água. Fechando, abrindo, é desse jeito que ele vai fazer. Uma vez que você conhece o funcionamento dos estômatos, agora a gente pode voltar lá para gabaritar o item e justificar então por que ele acaba sendo a nossa resposta. Vem comigo, por favor. Ok? O que vai acabar acontecendo, pessoal? Você viu comigo agora há pouco, explicando lá para vocês, que quando o nível de água é muito alto, o volume da célula guarda é maior, cria a abertura, fazendo com que a água passe. Quando o volume de água for baixo, a célula fica com volume menor, ela fica flácida. Então, o que acaba acontecendo? Aquela abertura chamada de ostíolo fecha. Se você ler essa questão E e ler o seguinte, estômatos da folha com movimentos muito lentos de abrir e fechar, você vai virar para mim e falar assim, não, Thiago, então essa seria a alternativa correta.
Mas por quê? Ou melhor dizendo, essa também seria uma alternativa correta. E por quê? Se o movimento do estômago é lento de abrir e fechar, então isso significa que a planta também está economizando água. Só que tem um pequeno problema. Se o movimento é lento para abrir, ele também é lento para fechar. E o movimento sendo lento para fechar, o que acaba acontecendo? Acaba fazendo que nessa lentidão de movimento para poder fechar a estrutura, o que acaba ocorrendo com a região da planta, no caso a folha? Ela já vai ter perdido muita água, ou seja, plantas de ambiente seco têm o contrário de características de estômago, é a abertura e fechamento muito rápidos, exatamente para otimizar o máximo possível a captação de CO2 e perder o mínimo de água possível pelo processo de transpiração. Sem falar que muitas plantas de ambiente seco, elas optam por abrir os seus estômatos à noite ao invés do dia, o que seria uma prática muito mais adequada exatamente para minimizar a perda de água. Então, por isso que a nossa alternativa acaba sendo a letra E. Os movimentos de estômatos em plantas de ambiente seco, eles são rápidos, tanto para abrir quanto fechar, exatamente para economizar o máximo de água possível, ok? Então, primeira questãozinha, a gente revisou essa parte de estômago, que também é uma parte muito importante e muito cobrada em fisiologia. Agora a gente vai partir para outra questão, ok? Vamos então agora para a nossa questão número 2 do nosso material. Observe a figura ao lado. A respeito dela, podemos concluir que, pessoal, essa questão ela traz o desenho de uma planta, ok? E esse desenho de uma planta vai trabalhar uma coisa que é muito, mas muito cobrada, que é o transporte de seiva bruta e o transporte de seiva elaborada. Antes da gente responder essa questão, o que nós iremos fazer? Iremos dar uma mastigadinha a respeito desse assunto, para aí sim a gente poder vir aqui e gabaritar os itens de forma correta, ok? Então, por favor, venham comigo para o quadro, ok? Pessoal, o que eu trouxe aqui para vocês no canto direito do quadro? Eu trouxe um resumão a respeito do que a gente chama de transporte de seivas. Porque você tem que lembrar que as plantas elas apresentam dois tipos de seiva. Quais são as seivas que a planta apresenta? A planta apresenta um tipo de seiva que vai ser chamada de xilema, ou seiva bruta. Qual vai ser a composição desse tipo de seiva? Água e minerais. Ela vai ser transportada por um tipo de vaso que vai ser chamado de lenho, ou simplesmente vasos lenhosos, ok? Aqui eu vou colocar só lenho, mas você lembra que os vasos que transportam o xilema, eles são chamados de lenhosos. No caso do floema, é o outro nome que você tem para a seiva elaborada, ou também chamada de seiva orgânica. O que esse tipo de líquido vai conter? Ele também vai conter água, só que nesse caso, além de água, ele vai conter substâncias orgânicas, principalmente glicose, entre outros tipos de compostos. Ok? Então, continuando. Aqui no nosso esqueminha, então o que eu procurei fazer para vocês? Como é que a planta vai transportar um e como é que a planta vai transportar outro? Primeiramente, quais são as partes que a gente consegue identificar nesse desenho? Aqui embaixo a gente identifica a raiz, mais acima até o topo nós identificamos o caule e aqui nessa posição nós identificamos a folha. Aproveitando que a gente já está com o desenho aqui para poder revisar outra coisa bem breve, você tem que lembrar o seguinte: função de raiz, fixação e absorção de nutrientes no solo. Função do caule, sustentação e condução de substâncias. E função da folha, realização do processo de fotossíntese, transformando luz em energia orgânica para o vegetal, ok? Uma vez que você lembrou mais ou menos quais são as partes básicas de um vegetal e as suas funções de forma bem resumida, eu vou explicar para vocês então como é que acontece o transporte de seiva bruta. Primeira coisa, observando o desenho, você lembrando que aqui é raiz, aqui é caule, aqui é folha, qual que é o sentido que a seiva bruta vai ser transportada? É claro que a seiva bruta vai ser transportada no sentido RF. R de raiz, F de folha. Ou seja, a seiva bruta ela vai subir. Por isso que eu usei para vocês aqui a corzinha branca para representar esse tipo de fenômeno. Mas por que a seiva sobe? Hoje em dia, e já faz um bom tempo, a teoria mais aceita para poder explicar como que a seiva ela sobe, é uma teoria chamada de teoria da coesão-adesão, ok? Teoria da tensão-coesão, ok? No caso, essa teoria, ela mostra pra gente que, no caso, o que vai acabar acontecendo é o seguinte: ao invés de ser o movimento
ter o início exatamente na raiz, o movimento não vai acontecer lá. Exatamente o início do movimento vai acontecer lá na folha. Por quê? Porque o que vai acontecer vai ser o seguinte. Você acabou de ver comigo que a planta sofre através da folha um processo que é chamado de transpiração. E através da transpiração, o que acontece? Ela perde água. Ela elimina água para o meio ambiente. Uma vez que essa planta perde água via fenômeno de transpiração, isso vai criar uma sucção que vai puxar a água de onde? Do caule. E como é que essa água vai conseguir ser puxada? Como é que essa água vai conseguir subir? Como é que ela vai conseguir ir contra a força da gravidade? Você tem que lembrar uma coisa. As moléculas de água, elas têm uma capacidade de se ligar umas às outras. Uma propriedade que é chamada de coesão. E graças a essa propriedade chamada de coesão, uma vez que a planta perca água por transpiração e comece a sugar do caule, exatamente devido a essa forte atração das moléculas de água, exatamente o que vai acontecer com a água do caule? Ela acaba subindo para a folha. Uma vez que a água do caule subiu para a folha, o que acaba movimentando? A entrada de água exatamente por onde? Através das raízes. Tiago, então você está querendo dizer que o movimento de absorção na raiz, ele tem início, no caso, na folha, exatamente isso que vai acontecer. Mas aí você tem que lembrar uma coisa. Uma vez com que a água está subindo para o vegetal, o que vai acabar acontecendo? Com menos água nas raízes, cria-se um ambiente com alta concentração de soluto. A alta concentração de soluto acaba fazendo com que a água entre por osmose. Então é desse jeito com que a água vai subir. A água. E juntamente com a água, outros tipos de minerais também vão juntos, só que eles acabam entrando por outros tipos de processo que não a osmose. Então o que acaba acontecendo? Entrou a água juntamente com os minerais e a água com esses minerais vai subir, 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 subir e chega lá, ela vai parar na folha. E por que ela vai parar na folha? Porque lá, essa mistura de água com minerais, entre outros tipos de coisa, participaram do processo que vai ser chamado de fotossíntese, produzindo um tipo de líquido, ou melhor dizendo, produzindo um tipo de composto que vai ser chamado de glicose. Aí o que vai acontecer com essa glicose? Essa glicose agora vai fazer o sentido inverso. Ela foi produzida na folha, só que agora vai se dispersar por todo o vegetal, ou seja, ela vai sair da folha rumo à raiz. Aí a pergunta que você pode fazer para mim é a seguinte: ei, Tiago, agora como é que ela vai descer? Ela vai descer da seguinte maneira. Pessoal, você tem que lembrar que a glicose é um açúcar. Então o que vai acabar acontecendo? A glicose ela vai ser jogada por transporte ativo. Como é que é o transporte ativo? Você joga moléculas ou partículas do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Jogando essas partículas dessa forma, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o açúcar e vai jogar no floema, criando no floema um ambiente extremamente hipertônico em açúcar. Uma vez que o ambiente se encontra hipertônico em açúcar, o que a planta faz para poder corrigir esse tipo de coisa? Ela permite com que a água saia do xilema para esse tipo de região, no que a gente chama de pressão de turgescência. O que seria essa pressão de turgescência? Ela tem a ver com a entrada de água na célula vegetal. E por que a água vai entrar na célula vegetal? Exatamente porque ela está carregada de açúcar. Então dentro dela tem muito açúcar, então a água vai entrar exatamente para poder corrigir esse tipo de diferença de concentração. Uma vez que essa pressão de turgescência passa a existir, vai haver uma movimentação dessa água carregando essa solução de glicose dos locais onde ele vai ser consumido. Então pensa, produzido na folha, excesso de açúcar, aí vai lá, vai passando para os outros locais, a água juntamente com o açúcar, por quê? Graças à pressão de turgescência. Ou seja, a açúcar vai saindo de uma região onde ela está muito concentrada para outros locais onde ela está menos concentrada. E dessa forma, o que vai acabar acontecendo? À medida que o açúcar vai sendo consumido pelos órgãos, sendo que o último órgão a consumir o açúcar acaba sendo a raiz, o que ocorre? Vai diminuir a pressão de turgescência. E por que vai diminuir a pressão de turgescência? Porque uma vez que a célula tem menos açúcar, o que acaba acontecendo com a água? Entra menos água. Então, dessa forma, o que acontece? A água vai lá e retorna para o xilema para o processo começar tudo de novo. Então, você tem que imaginar o seguinte:
joga-se açúcar na folha, aquilo ali vai fazendo com que o açúcar vai passando ao longo do vegetal e puxando a água do xilema. Aí junta essa água com o açúcar e ele vai descendo por toda a planta, exatamente para ele poder conseguir transportar essa substância para a planta e ela conseguir o açúcar que ela necessita. Ou seja, o açúcar sai do local onde ele é produzido para o local onde ele vai ser consumido. Uma vez que agora você tem a noção de como a planta transporta seiva bruta elaborada, agora a gente pode voltar para os itens para poder fazer o gabarito deles, ok? Então vem comigo, por favor. Letra A. O açúcar é transportado pelos vasos do xilema, as folhas e as raízes. Pessoal, você acabou de ver comigo que açúcar faz parte da seiva elaborada. A seiva elaborada é floema e não xilema. Por isso, então, que a letra A está errada. Letra B. A seiva ascendente, ou seja, a seiva que sobe, é transportada pelo floema e a descendente é transportada pelo xilema? Não, ele fez a inversão. Ou seja, a que sobe é o xilema, a que desce é o floema. Está errado também a letra B. Letra C. A translocação só ocorre da folha para a raiz? Não, pessoal. A translocação ela ocorre tanto da folha para a raiz quanto da raiz para a folha também, dependendo do tipo de seiva. Ok? Então a C também está errada. Letra D. Sendo a raiz uma região com baixa pressão de turgor, consome o açúcar transportado. O que seria esse tal dessa baixa pressão de turgor, pessoal? Baixa pressão de turgescência, você viu que tem a ver com a entrada de açúcar. Então, posso dizer que a região da raiz é uma região com baixa pressão de turgescência? Sim. Nesse tipo de situação, sim. Aí o que acaba acontecendo? Uma vez que ela é uma região com baixa pressão de turgescência, significa então que pouca água vai entrar. E por que pouca água vai entrar? Exatamente por conta da planta consumir o açúcar transportado. Você tem que lembrar que o açúcar sai lá da folha, vai ser transportado por todo o vegetal para que ele possa ser consumido, sendo que um dos últimos órgãos a receber esse tipo de componente acaba sendo a raiz. Então, por enquanto, a letra D acaba sendo a nossa alternativa correta. Vamos só dar uma lidinha na letra E para ver se não tem alguma coisa melhor, né? Porque você sabe como é que é, né? Letra E. Sendo os ramos terminais em crescimento, uma região com baixa pressão de turgor não consome o açúcar transportado? Pessoal, é claro que a região vai consumir o açúcar transportado, principalmente uma região que está em crescimento. É claro que o metabolismo dela vai ser muito alto e por isso que ela acaba consumindo uma alta dosagem de açúcar. Então, por isso que a letra E acaba não sendo a nossa resposta e realmente a letra D é o nosso item correto. Ok? Vem aqui para você se despedir de mim. Pessoal, terminamos então essa primeira parte de fisiologia vegetal, onde nós falamos não somente de transporte de seiva, mas também como abertura e fechamento de estômagos. Daqui a pouquinho a gente volta para poder falar sobre hormônios vegetais, tá bom? Então, beijo, tchau, tchau.